Talvez eu tenha mais perguntas do que respostas a serem dadas, porque uma das qualidades mais preciosas que a gente pode guardar é sentir-se sempre ignorante. Ignorar é estar aberto a aprender. E quando a gente está aberto a aprender, podemos vencer e ultrapassar dificuldades e obstáculos. E no que diz respeito ao espiritual, a ignorância é uma boa companheira, porque nós construímos muitas ideias sobre este assunto de uma maneira que nos distanciou da verdadeira essência que somos nós. Precisamos, às vezes, desconstruir uma casa para construir uma melhor. Quando a gente quer reformar, pode guardar muita coisa que não é útil. Então, no que diz respeito ao espiritual, é preciso desconstruir muita coisa. Desconstruir muita crença. Tais crenças nos afastam da realidade espiritual, limitam a nossa vida. Quando o Criador fez algo maravilhoso, como a música que a gente ouviu aí, fez algo divino. Não nos fez para que nos dissolvêssemos a 7 palmos, né? Não nos fez para isso. O Criador não nos fez para que um vírus nos consumisse ou que um furacão nos destruísse. Isso é pequenez da nossa mente, achar que a vida se encerra no decesso físico, né? A vida se encerra em um corpo. Ela é muito mais do que isso. A vida, aliás, está presente muito mais nas nossas emoções do que nas sensações, já que as sensações, elas antecedem as emoções. Nós somos criados para sentir, ter sensações, depois ter emoções e depois ter sentimentos. E a vida acontece quando, de fato, nos emocionamos. Você aprende uma coisa quando você se emociona. Quando você racionaliza, você decora. Você guarda na memória apenas, mas guardar na memória não significa saber. Então, a vida ela é vivida nas emoções, nos sentimentos, não nas sensações, não nas informações. O espiritual, ele apareceu desde os primórdios da existência humana, desde os trogloditas, o homem das cavernas. O espiritual estava ali de uma forma mística e mágica. Hoje não cabe mais uma forma mística e mágica de enxergar a vida. Quem pensa que na rapidez de um segundo se resolve uma existência está equivocado. Nós sempre temos muitas oportunidades. Disse que não se pode perder uma oportunidade. Eu digo que as oportunidades se multiplicam a todo momento, porque o Criador não oferece só um momento para o espírito, ou só uma via. Seria pequenez a gente achar que tem um Criador que diz assim, ou é agora ou nunca. O que é isso? Isso não é fato. Ou acharmos que o Criador diria, se você errou, já era. Esse Criador já era. Esse não existe.
Precisamos ter uma mente mais aberta, mais, eu diria, flexível para entender a vida e o espiritual. Se um espírito aparecesse a você, seria um desastre para você. Porque você está tão contaminado ou contaminada de ideias que transformaria aquele momento num susto, numa explosão de medos. Basta que você se olhe no espelho que você vê o que é um espírito. É você. Basta isso, deveria bastar isso para você dizer assim, poxa, então o espírito é isto, sou eu que sou o espírito, que eu quero acreditar, que eu quero entender, que eu quero lidar. Tudo começa, como Aristóteles dizia, o homem, o ser humano, é a medida de todas as coisas. Então, você é o espírito que você precisa se reconciliar ou entender. O espiritual não é melhor do que o material, nem o material é melhor do que o espiritual. Se confundem, se identificam. Eu já me perguntei e trouxe essa questão recentemente, por que a vida material está aumentando? Porque antigamente se vivia 40 anos, depois 50, 60, 70, hoje se vive 100 anos. Por que a vida no corpo está aumentando? E nós estamos evoluindo, porque a evolução é constante. Então por que a vida material está aumentando? Se fosse ruim, teria estacionado ou diminuiria. Mas cada vez mais o espírito reencarna e passa mais tempo no corpo. Eu desconfio, e é só uma desconfiança. Eu desconfio que a vida material é muito boa. Eu desconfio que é muito boa. Não é um degredo. Não pode ser encarado como uma prisão. Desconfio. Por que desconfio? Porque às vezes que me vi fora do corpo, eu achei um pouco sem graça. Peraí. E as histórias que se conta da vida espiritual, como se conta, são meio sem gosto. Todo mundo de branco. Peraí. Então você não vai ver nenhum americano lá, porque o americano é colorido. Por que todo mundo tem que estar de branco? Que pobreza é essa? Uma pobreza enorme, né? Todo mundo sério demais. Não, isso eu prefiro aqui. Porque aqui é mais vida, mais flexível. Então não deve ser assim. Como se pinta a vida espiritual, não pode ser aquele estereótipo religioso clássico de que ninguém pode dizer uma palavrinha, um palavrão, não pode, porque como não? Então, lidar com o espiritual tem que ser revisitado isso, tem que ser revisto. Você tem que, ou deve, naturalizar o espiritual. Naturalizar. Nós temos que naturalizar o que é espiritual. Tornar algo palatável, agradável. Eu toquei aqui, foi eu? Foi eu que toquei? Foi não, né? Ah, não. Não sei o que passou. Passou a mão aqui. Que eu não estou acostumado a falar assim, nesses lugares de destaque. Eu uso um banquinho. Né? Mas tudo bem, desculpe aí. Então, até já me perdi. Eu estava falando o que mesmo? Precisamos
naturalizar o espiritual, trazer o espiritual para o dia a dia, não transformar numa coisa distante. Foi isso que fizeram com Jesus. Transformaram Jesus no Cristo. Pronto. Ficou distante. É o Filho de Jesus. A pessoa, o ser humano, aquele que foi capaz de conviver, viver, dialogar, estar com. E uma coisa boa é você estar com, né? Por isso que a palavra confiança significa confiar, fiar com, né? Você estar com alguém. Então, quando eu escrevi esse livro, O Arquétipo Espiritual, é claro que eu pensei no que seria a proposta desse ser humano chamado Jesus. A palavra arquétipo quer dizer tendência comportamental, algo assim. Um arquétipo é a possibilidade de realização de um ato. O arquétipo é um acontecimento psíquico que se traduz num comportamento. Então, o arquétipo espiritual quer dizer que Jesus, com a sua mensagem, conseguiu fazer com que entendêssemos o espiritual. E fazendo uma retrospectiva, quando eu era mais jovem, isso já tem muitos anos, eu tenho 61 anos, lá pelos 20 anos de idade, eu não gostava de falar em Jesus, não gostava. Eu fazia palestras e tangenciava o assunto, porque eu achava que aquele Jesus que era pregado era absurdo. Era absurdo. Eu não aceitava a ideia de um homem sábio, de uma pessoa sábia, de um espírito evoluído, só dar lições de moral. Não aceitava isso. Isso soa meio piegas, meio catequista. E eu penso que um sábio, ele se humaniza para melhor ser entendido e aceito. Então eu não falava sobre Jesus. Não gostava de falar, porque eu não aceitava aquele Jesus e eu tinha razão. Comecei a falar sobre Jesus lá pelos 30 anos de idade, aí eu comecei a falar. Mas um Jesus ainda maquiado pelas ideias da minha época, da minha geração. E só quando eu atingi a meia-idade, lá pelos 45 anos, é que eu fui entender Jesus. Eu fui entender que a mensagem dele deveria me introduzir numa dimensão espiritual e não numa dimensão moral. Se você está na dimensão moral, você vai ser julgador. Pior julgador é aquele que se julga como bem ou mal. E o Jesus que eu aprendi lá atrás é o que julgava as pessoas como ou boas ou más. Quando você começa a pesar o bem que você faz e o mal que você faz, e chega à conclusão que você faz mais bem do que mal, meus pêsames. Ou o inverso, meus pêsames. Uma vida não pode ser dividida entre atos bons e atos maus. Uma vida, ela é preenchida de muitas emoções. Não pode ser julgada como bem ou mal. Não, você não se julgue. Denar você é uma pessoa boa, bonito sou, e é outra coisa. Você é uma pessoa má? Não, não façam isso. Não se julguem dessa forma. Você é uma pessoa é uma totalidade de comportamentos,
de eventos, de experiências, de emoções. Como estabelecer um único fio, um único filtro? Isso é reducionismo. Não pesem a encarnação de você sobre esse paradigma do bem e do mal, esse maniqueísmo barato. Pense assim: eu sou um espírito em processo de evolução. Vivi e vivo experiências significativas, importantes, nas quais eu sofri, fui alegre, triste, prejudiquei, não prejudiquei, tive comportamentos adequados, outros inadequados, mas vou vivendo, vou construindo a mim mesmo, porque a evolução do espírito é um processo de construção de si mesmo, né? Você está se construindo. Processo de construção. Você só se vê a você mesmo depois de muita experiência, você vai se enxergar. Mas enquanto você estiver se julgando, fiz o bem ou fiz o mal, você não está se vendo. Não está se enxergando. E é uma habilidade muito grande você se enxergar. Porque quem se enxerga, enxerga um outro. Quem não se enxerga, não vê o outro, vê uma projeção. Enxergar uma pessoa é difícil enxergar uma pessoa. Não é enxergar o comportamento dela, é enxergar a alma dela. Isso requer que você veja a sua própria alma. Então, ao olhar Jesus depois da meia-idade que eu alcancei, 45, 40 e poucos anos, eu digo, então é isto, eu tenho que me enxergar como espírito. Eu tenho que me ver como espírito. E que coisa maravilhosa é isso. Não pense que isso é ruim, não. Assim, mas eu tenho que me penitenciar. Não, eu sempre disse a Deus, olha, se eu tiver que pagar alguma coisa, é por prestação, 240 mil vezes, assim, muitas prestações. Não pode ficar sofrendo. Sofrimento é uma escolha. A gente não escolhe a dor, mas o sofrimento a gente escolhe. Então, não, nada disso, não quero isso, não. Então, enxergar Jesus como um sábio e um espírito evoluído foi também enxergar a flexibilidade da sua fala, né? Imagine que coisa fantástica você cometer um equívoco e ver alguém dizer assim, você está errado, você tem que pagar por isso. Isso é um absurdo. Você faz isso com a criança? Não. Você educa, você ensina como fazer. Então Jesus me mostrou que eu não tinha que ser culpado pelo que eu não sabia. Posso ser culpado pelo que eu não sei. Alguém tem que me dizer o que é, como é. Quando você lê o Evangelho, está escrito lá assim, que você deve perdoar 70 vezes 7 vezes. 70 vezes 7 vezes dá quanto? 490 vezes. Ave Maria. É de exigir demais da pessoa. O outro está ali lhe castigando, lhe massacrando, e você tem. Está perdoado. Está perdoado. Não é assim. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Tem gente que na primeira já dá logo um tapa. Não tem. Já manda logo para a prisão. Não é assim. A palavra, ela é morta, ela é sintética. É preciso que você vá ao significado. Perdão é um arquétipo. Não é um ato. Não é um ato. Se você pensar que é um ato, você não cresce. Se você pensar que uma pessoa lhe agrediu e instantaneamente você tem que perdoar, não cresce nem você, nem cresce ele. Porque o perdão não é um ato, o perdão é um processo. Processo que exige etapas. É como o amor.
O amor é um processo, não é um ato. Ninguém ama ninguém, eu amo você. Isso é um processo, é resultado de um processo. Eu tenho que amar todo mundo. Isso é um processo que leva milênios. Isso não é assim, é agora. Então, não, perdoar não é esquecer e passar uma borracha. É um processo isso, onde há que haver crescimento de ambas as partes. Se você me agride, antes de passar uma borracha, vamos ter que resolver isto. Vamos ter que crescer, eu e você. Você para não mais agredir, eu para entender por que fui agredido. Isso é um processo. Isso requer amadurecimento. Então nós precisamos entender que a letra do Evangelho, tudo que está escrito, tudo que foi dito, precisa ser compreendido, elaborado. E não simplesmente tenho que executar isso, tenho que fazer. Não tenho que fazer. Eu tenho que saber o que é que está sendo dito. Então, quando aquele relógio está parado, Tá não, né? Não, tá não. Porque o ponteiro inverteu. Quando você entrar em contato com o Evangelho, desconfie, desconstrua as interpretações que você deu, porque elas podem estar lhe levando por um caminho de estagnação. Tudo evolui, tudo tem que ser contextualizado. A interpretação de 100 anos atrás não pode ser a mesma de hoje. Não pode ser a mesma de hoje. Se você chegar num centro espírita em Salvador e alguém, numa reunião, pegar o celular e for ler, vai chamar isso de absurdo. Mas eu assisti uma reunião ontem em que metade das pessoas abriram o celular para ler o que seria analisado ali, porque esse é um instrumento da atualidade. Você não pode fazer as coisas como se estivesse no século XIX. Nós estamos no século XXI, 21, 22, 21, né? 21. Você tem que contextualizar. Então, se alguém me agride, me rouba, eu não vou dizer está perdoado, eu vou mandar para a corte. Você vai ter que responder por um processo. Que perdão é este? Você tem que educar e ser educado, e não simplesmente esquecer. Então, o Evangelho é um roteiro, é o mapa, mas não é o território. E a gente encara como território. É assim e assim tem que ser feito. Não. Eu preciso entender o que está ali. Então, quando eu comecei a enxergar que Jesus era flexível, era uma personalidade flexível, melhorou. Esse Jesus eu quero falar. E a proposta do arquétipo espiritual, por que ele me levou à dimensão do espírito? É porque ele falou um termo, ou o que ele mais falou, que me encantou. O que ele mais falou que me encantou. Ele usou um termo que ninguém nunca tinha usado, e ele usou. O que foi? O que foi? Não, isso é antigo, não foi ele que disse. Amai-vos, foi... Judeus já falavam isso. O amor foi os judeus que começaram a falar. Aliás, Buda já falava do amor. Antes de Jesus. Não. Olha aí. Vocês construíram a ideia que Jesus veio falar de amor. Não foi ele. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, está lá no Pentateuco judaico. Mais de 3.600 anos antes de Cristo. Não foi atire a primeira pedra, não. Isso, o reino dos céus. A abertura do arquétipo espiritual está aí. Jesus falou do reino dos céus, reino de Deus. Ninguém falava nisso. Nem Buda,
nem Moisés, nem ninguém. Moisés falava de um céu e de um inferno, mas um lugar tedioso. Já pensou? Já pensou? O mito de Adão e Eva é um mito egípcio, não é um mito judeu. O judeu copiou dos egípcios o mito de Adão e Eva. Deus fez o mundo, fez o homem, fez o... Não é? Em 6 dias, não é? Descansou no 7º. Se ele não fizesse a mulher, era tedioso. Ainda bem que ele fez a mulher, porque fez uma contradição, né? Ele deu alegria a Adão, porque senão Adão até hoje estava caçando borboleta. Eva querendo serviço e ele no mundo. Então, o feminino veio para trazer vida, né, a esse masculino. Jesus, ao propor o reino dos céus, veio dar vida àquilo que era sem gosto. Uma vida sem sentido, sem amplitude, sem continuidade. O arquétipo espiritual quer dizer, ele abriu as portas dessa dimensão desconhecida, que ninguém tinha ideia de como era. E ele trouxe algumas parábolas que fez com que o ser humano daquela época pensasse, então tem isso, então é aquilo. O reino dos céus é isto, é aquilo. Então você começa a entrar numa dimensão que antes era só aqui. Faça o bem, ame, perdoe. Como se tudo terminasse aqui. Que negócio sem valor. Imagine se o universo só tivesse a Terra. Negócio sem gosto. Ainda bem que tem. Aí o sistema solar, para a gente caminhar para lá, para a Terra ter como avançar na civilização, tendo outros mundos. E esse universo aí imenso, agora são multi-universos, então ainda bem que existem possibilidades além. Então, o arquétipo espiritual é o reino dos céus que você agora pode pensar, peraí, então tem mais coisa aí para eu viver. Tem mais coisas para eu viver. O que é que tem para viver? Tem uma dimensão aí riquíssima que em volta da Terra essa dimensão ainda é um pouco pobre. Imagine se desencarnar fosse só ir para nosso lar, essa cidade espiritual cheia de regrinhas. Não pode ser só isso, deve ter muito mais coisa. É como você morar na cidade onde eu nasci, pequenininha, lá no interior da Bahia, cujo o estacionamento que tinha lá era um estacionamento de jegue, grande estacionamento de jegue, 2 ruas, cidade pequenininha, e todos os habitantes almejavam um dia ir para Salvador. E isso na década de 60, quando você tinha, além de Salvador, São Paulo, que ninguém vislumbrava São Paulo, Nova York, Toronto. E aí vai. Quer dizer, o limite daquela cidade era Salvador, o horizonte era Salvador. Então o nosso horizonte não pode ser chegar a 70, 80, 90 anos e dizer, estou aposentado, estou bem aqui, está tudo ótimo. Que horizonte? Peba. Peba é uma expressão lá de Salvador. Não sei se vocês sabem o que é peba. Peba quer dizer pobre, pobre mesmo. Imagine você passar 80 anos no corpo e achar que você ganhou o reino dos céus porque está estabilizado, tem uma vida mais ou menos, toma os seus remédios, vai no centro. Grande coisa. Que maravilha. Meus pêsames. Se é isso que você... Não, mas eu estou na América, estou nos Estados Unidos, estou seguro. Ninguém está seguro de nada em lugar nenhum.
Olha o que está acontecendo com esse país. Se determinado candidato vencer, vai ser um problema. Ninguém está seguro de nada. Você está aqui pensando, meu Deus, e o que vai ser de mim? Não, ninguém está seguro de nada. Não pense que essa segurança... Ah, mas eu tenho saúde, está tudo bem. Quem disse a você? Seu corpo está cheio de bactérias, de vírus. Isso é natural. Quem disse? O patrimônio mais importante do espírito é a paz interior. Fora isso, é tudo enganoso. É a paz interior. Se você tem paz interior, não é nem exterior. Pode estar na guerra, no Iraque. Iraque tem guerra no Iraque? Tem. Não. Paz interior é o patrimônio do espírito, é você estar reconciliado com o seu principal adversário, que é você mesmo. Então, a proposta de Jesus foi abrir essa dimensão de que há algo mais além para você seguir. Como é como você é. É como você é. Você saiu do Brasil e foi para os Estados Unidos. Mudou o quê? Só de domicílio. Porque você não se esconde de você mesmo. Desencarna. Vai para não sei aonde. Só mudou de domicílio. Porque você é você mesmo. O negócio está rodando aqui. Ah, não aparece ali não. Aparece aqui. Ao escrever sobre esse assunto, eu procurei levar o leitor a mudar de dimensão, a sair de uma faixa e entrar em outra faixa, né? Os horizontes já não são os mesmos. Quando eu comecei a estudar psicologia, meu horizonte era ser um bom psicólogo. À medida que eu fui entrando em contato com a profissão, meu horizonte passou a ser outro. Se você entra em contato com o Espiritismo agora, dizendo, eu quero acreditar que existe espírito, você está muito atrasado. Muito atrasado. Se você ainda quer acreditar, não acredite. Sinta. Porque sentir ninguém lhe tira. Acreditar depende de um evento externo. Ninguém lhe tira. Quando a gente sente, está na alma. É igual amor. Existe o amor. Você só vai saber o que é se você sentir. Se você não sentir, você nunca vai saber o que é. Tem que sentir. É igual a ser mãe. Ou você sente ou você não sente. Tem que sentir. Só sentindo. Então, sobre o espiritual, você tem que sentir. Não é acreditar em espíritos. Tem que sentir que você é um espírito. Você tem que entrar em contato com espíritos porque você sente isso. E não simplesmente porque você leu. Leia para se informar. Mas viva. É preciso viver aquela experiência, né? Enquanto você tiver medo de espíritos, você não vai passar de um primeiro degrau. Medo de espíritos. Convencer as pessoas de que elas devem acreditar. Não convence ninguém. Quem quer convencer os outros não está convencido. Quem se preocupa em estar, tenho que provar fulano. Não precisa. Seja você. Seja você que o outro vai entender, vai perceber em você. Você vai ser o principal veículo de transformação para o outro. Eu me lembro uma vez que alguém veio me pedir para provar o outro que espírito existe. Eu disse logo, morra. 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 Me prove que existe. Morra, criatura. Mas, Adenor, como é que você diz um negócio desse se a pessoa se matasse? A morte ou a vida de uma pessoa não me pertence. Não me pertence. A vida de ninguém está na sua mão. De ninguém. A vida do outro pertence a Deus. Então, se alguém se mata por minha causa, fez suas escolhas.
Mesmo que eu diga se mate, é escolha pessoal. Mesmo que eu atire em alguém para matar, a morte dessa pessoa é escolha pessoal. Ninguém mata ninguém. Então, não, sinta. A vida tem que ser sentida. É igual a um pedaço de bolo. Se você engolir, não sente o gosto. Você tem que degustar, você tem que mastigar. A vida precisa ser mastigada, né? Precisa ser degustada. O espiritual também precisa ser degustado, né? Precisa ser sentido. Sim, você é um espírito desencarnado, né? Quer me falar alguma coisa? Vamos lá, fale. Vamos naturalizar isso. Não, a gente se abriga ali, proteger. Já pensou? Tem um espírito aqui. Ora, na sua casa está cheio de espírito. No seu quarto. Hoje, quando você chegar lá, tem lá. Está lá. Está lá. Tem. Alguns brasileiros, alguns americanos, tudo lá. Lá aguardando. Você liga a televisão para ver. O Brasil tem lá meia dúzia sentado assim. Brasileiro que veio para cá, desencarnou aqui. Não tem onde ir, vai para sua casa, fica lá. Com televisão com você. Cheio, assim, ó. E você com medo. Tudo convivendo com você. Com certeza você precisa amadurecer. Ah, mas a pessoa é materialista. Pode ser materialista, pode ser evangélico, pode ser espírita. Tudo isso é rótulo. Isso é rótulo. É meio, é caminho, é possibilidade. A questão é que você é você. Você não vai fugir de você. Todos os dias você sai do corpo, entra em contato com outros espíritos, porque esse é o universo de Deus. Isso não foi inventado pelo Espiritismo. O Espiritismo não inventou as cidades espirituais. Elas são forjadas por aqueles que desencarnaram e, usando a matéria no mundo espiritual, formaram cidades, né? De acordo com as suas possibilidades, com as suas arquiteturas, com a sua imaginação. Se você for numa cidade espiritual aqui nos Estados Unidos, é diferente da cidade espiritual no Brasil, na Alemanha, na Índia, na China. É diferente, porque é cultural, de acordo com a cultura local. Não é com o nível de evolução, porque dizer que um país é mais evoluído do que outro é uma bobagem sem tamanho. Ah, o Brasil é mais evoluído do que... Não existe isso. O Brasil não é uma pessoa, não é um espírito. É uma abstração. Você não pode medir o nível de evolução de um país. É uma abstração, essa medida que a gente faz, né? Ah, porque nos países mais desenvolvidos a quantidade de suicídios é maior. E isso é parâmetro para medir a evolução do espírito? Isso é estatística. Estatística, tem muitas estatísticas. Somos todos espíritos, sim. Vivendo em diferentes culturas, e o que acontece no plano divino é que você migra de uma cultura para outra. Já pensou se o espírito reencarnasse só na mesma cultura? Não evoluiria. Então se mistura. Judeus nascem na Palestina, palestinos nascem na Israel, se modifica. Americano, qual é o russo, nasce lá, nasce aqui. Mexicano, nasce lá, nasce aqui. Brasileiro vem de tudo quanto é lugar, né? Nós brasileiros, nós somos uma mistura muito grande, né? Nós não temos uma identidade de pátria, não temos. Diferente do americano, que é invejável o americano, que eles têm uma identidade cultural de pátria, vem lá da Irlanda, né? Nós viemos de tudo quanto é lugar, da Península Ibérica, da África, da Ásia, do México, toda a América Latina, reencarnou ali há 500 anos atrás. É uma mistura que não tem tamanho. Não tem identidade. Você não vê o amor à pátria, que embora isso seja intermediário também, que não é evolução dizer que ama a pátria, mas nós somos uma mistura, somos espíritos de diferentes locais, né?
veio dali, outro veio daqui, se reúne ali para aprender com a convivência a respeitarmos uns aos outros, né? Nós somos muito invasivos, muito... desrespeitamos um pouco a individualidade do outro, né? Bom, o Arquétipo Espiritual, esse livro, que foi o 6º livro da série de 7, ele representa a entrada na dimensão do Espírito que Jesus me proporcionou ao falar do reino dos céus, que é para mim o objetivo maior da sua estadia naquela encarnação, foi levar a amplitude da consciência para a existência de algo maior do que a vida humana material. Dizer que ele veio trazer o amor, isso é redundância, óbvio. Mas o mote, o principal motivo, foi levar as pessoas a entenderem que há uma vida além dessa vida. Razão pela qual você viu que muitos entregaram a vida física, né? Se imolaram, morriam cantando, porque ele colocou que existia essa outra vida. Então as pessoas perderam o medo naquela época. Depois veio o período do terror, na Idade Média, que trouxe de volta o medo da morte, né? Que é um medo infantil. Tem gente dizendo, não, eu não tenho medo da morte. Eu tenho medo de sofrer durante a morte. Não dói não, quer ver? Não dói. Não dói. A morte não dói. Não tem dor nenhuma. Eu experimentei recentemente, tive uma experiência de morte recentemente. Vai fazer agora 2 anos que eu tive um AVC e eu vi meu corpo eu perdendo a capacidade de mexer com ele. Que o AVC paralisou metade do meu corpo. Então eu fui vendo o processo. Você imagina a desencarnação, não dói. Até eu tive uma sensação gostosa do momento. Eu nunca fumei maconha, mas deve ser a mesma sensação. Deve ser a mesma sensação de quem fuma baseado. Porque foi quase um desmaio assim. Interessante aquilo. Fui para a UTI, achei aquilo tudo muito interessante. Não, a morte não dói. O que dói é ver a alma que não ama. Essa é uma dor. Você nunca amou uma pessoa? Isso é que é triste, né? Mas a morte não. A morte é uma experiência que vocês vão ver positiva, porque você fecha um ciclo. Fecha um ciclo. E, por favor, não se julguem. Nem quando sair da vida desse corpo, não faça um balanço assim, fiz o bem ou fiz o mal. O balanço que a gente deve fazer é quantas experiências eu vivi e aprendi tanta coisa. Vamos lá, o que é que vem de volta? O que é que vem de novo agora? O que é que eu vou viver agora? É isso que a gente deve fazer. E não ficar pensando, eu fiz o mal. Que nada, todo mundo faz o mal. Nesse sentido, todo mundo faz o mal. Todo mundo faz bem. Até o marginal lá faz o bem. Quanto mais você que não é marginal. Não pese a vida de bem e mal. Fale como poeta não, pintor Pablo Picasso, que dizia, confesso que vivi. Porque não viver é que é terrível, né? Você tem que viver. Viver intensamente e apaixonadamente. E aí vale a pena a vida, quando a gente vive intensamente e apaixonadamente. E esse viver intensamente e apaixonadamente é viver em contato com o espiritual. É apaixonante lidar com o espiritual. Apaixonante. É muito bom. Não se esgota aí na questão... A mensagem do Cristo não se esgota na questão espiritual. Não se esgota na abertura do espiritual. Mas é o ponto principal da mensagem de Jesus, é abrir a nossa mente para a dimensão do Espírito. Muita paz.